Glórias a Deus. Bendito seja o nosso Deus. Aleluia. Amigo, toma seu lugar aí, por favor, e abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5. Nós temos estudado aqui, meditado na palavra desde segunda-feira, várias palavras tremendas, nos ensinando sobre intercessão. E eu quero, nesse momento agora, ampliar um pouquinho mais isso. Diz assim Hebreus capítulo 5, verso 2, o sumo sacerdote, ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. O texto de Hebreus está explicando que o sacerdote, ele precisa ser uma pessoa cheia de compaixão, porque o papel dele é representar os fracos, é representar os que não têm conhecimento. Ele vai oferecer o sacrifício por aquelas pessoas. Para ele ser sacerdote, primeiro ele oferece o sacrifício por ele. Depois ele vai ser o intermediário em apresentar a Deus o sacrifício pelos outros. Está falando do sacerdote no Antigo Testamento até os tempos de Jesus. Então ele precisa ter compaixão para se condoer das fraquezas dos outros, porque ele vai representar esses fracos diante de Deus. O ministério de um sacerdote é um ministério de intercessão. Então todo intercessor é um sacerdote. E precisa ter, como eu disse ontem, o caráter do intercessor. Antes de mais nada, é preciso que ele tenha compaixão. Como que a gente vai orar por uma pessoa, se colocar na brecha em favor dela, ou de uma causa, se nós não nos compadecemos? E compaixão, eu expliquei ontem, é uma coisa que mexe com a gente, mexe com o nosso interior. Por isso há pessoas que quando estão intercedendo, chegam a sentir dores. Chegam a sentir dor, aflição. Por quê? Por causa da carga de compaixão que nós temos pelas pessoas por quem estamos intercedendo. Compaixão é compartilhar da aflição do outro. E é muito próximo de misericórdia. Diga, eu sou um sacerdote e eu tenho compaixão dos meus irmãos e de quem sofre. Em Apocalipse capítulo 1, verso 6, a Bíblia diz assim, Apocalipse 1, 6. Que Jesus Cristo, por meio do seu sangue, nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, a seu Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. A Jesus seja glória e poder para todo sempre. Amém. Porque Ele, pelo que Ele fez por nós, nos libertou dos nossos pecados, através do sangue dEle, do amor dEle, Ele nos transformou num reino de sacerdotes. Então agora todos nós temos o nosso sacerdócio. Na igreja de Jesus Cristo, na igreja reformada de Jesus Cristo, todos nós somos sacerdotes. Acabamos de comemorar 500 anos da Reforma Protestante.
Pois o que aconteceu na igreja 500 anos atrás? Uma das coisas que a igreja restaurou 500 anos atrás foi a visão do sacerdócio dos crentes. Porque na igreja católica, o clero é uma categoria à parte. Mas na igreja reformada, nós restauramos o que está escrito aqui na Bíblia. No reino de Jesus Cristo, todos nós somos sacerdotes. Todos nós participamos do seu projeto, participamos da sua obra, participamos da sua igreja, não como contemplativos, mas também como ministros, sacerdotes. Sim ou não? Então diga, eu sou sacerdote. Se você é mulher, você vai dizer, eu sou sacerdotisa. Amém? O reino de Jesus Cristo, no reino de Jesus, todos nós somos, então, sacerdotes. No sentido de nos compadecermos das pessoas e nos apresentarmos diante de Deus pelas pessoas. No reino de Jesus Cristo, todos nós damos a nossa vida pelos outros, para que as pessoas também conheçam o Senhor. Somos sacerdotes. Sim, dentro do reino de Jesus, claro, há níveis de autoridade, de liderança, mas todos nós participamos dessa visão e dessa responsabilidade. Nos esforçamos pelos outros, compadecidos de quem está longe do Senhor, de quem está fora do propósito de Deus. Nós procuramos trazer essas pessoas para Deus, E uma das formas de exercermos nosso sacerdócio é pela intercessão, pelos tipos de intercessão. E impressionante quantos exemplos de intercessão nós temos na Bíblia. Depois eu quero mostrar alguns. O que é intercessão? Eu tenho uma definição aqui. E eu vou, se você quiser anotar aí, uma definição do que é intercessão. É o processo sacerdotal, diga processo sacerdotal, de representar uma outra pessoa, pode repetir, de representar uma outra pessoa, movido por Deus em compaixão, identificando-me com seus pecados, oferecendo em seu lugar confissão, arrependimento, reconciliação, oração diante de Deus. A intercessão visa também protegê-la espiritualmente, bem como sua família e sua descendência. Ainda mais, interceder é representar sacerdotalmente uma pessoa. Amém ou não amém? Interceder é representar a outra pessoa. Meu Deus, eu vou ser intercessor pelo Nelson. Senhor, eu quero agora interceder pelo Nelson. Eu peço ao Senhor misericórdia por ele. Por favor, por favor. Eu peço perdão, Senhor, como intercessor em favor da vida dele, por todo o tempo que ele tem desperdiçado longe do Senhor. Por favor, não leve em conta o fato dele não estar buscando o Senhor como deveria. Tem misericórdia do Nelson. Perdoa ele, Senhor, por ele estar fora da igreja. Perdoa ele por ele estar tão desligado das coisas do Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa ele, por favor. Peço perdão, Senhor, por todo o desperdício de tempo e de oportunidades que ele tem tido. Tem misericórdia dele. E eu quero, em nome de Jesus, pedir que o Senhor afaste dele todos os demônios
E em nome de Jesus eu quero repreender todo demônio que está cegando o entendimento dele. Eu quero pedir que o Senhor cubra com o sangue de Jesus a vida dele. Eu oro pela família dele, para que o Senhor cubra ele e a sua descendência. Eu estou intercedendo por uma pessoa, e eu me coloco diante de Deus em favor dessa pessoa, e eu sou capaz de pedir a Deus perdão, misericórdia por essa pessoa. Eu posso pedir perdão pelos pecados de uma outra pessoa. Quando você intercede, sim, porque pecado gera morte, mas intercessão gera oportunidade de restauração. Pecado abre brecha para o diabo, mas quando você ora, quando você está orando por uma pessoa, você está guerreando contra os demônios que querem entrar por aquela brecha. Oração é uma guerra espiritual em favor de alguém ou de alguma causa. Quando a gente intercede por uma pessoa, a gente está pelejando por aquela vida. Representando aquela pessoa diante de Deus. Cheio de compaixão. Se identificando com seus pecados e pedindo perdão a Deus pelos pecados que aquela pessoa cometeu. Declarando, profetizando arrependimento, transformação, mudança, reconciliação, quebrantamento. E cobrindo essa pessoa de proteção. Esse é o papel da intercessão. Esse é o papel da intercessão. Esse é o papel da intercessão. Muito diferente da imprecação. Muito diferente da imprecação. Outro dia eu falei em algum lugar sobre imprecação. Na escola de mestres. O que é imprecação? Imprecação é o oposto da intercessão. O que é imprecar? Imprecar. Você sabe o que é imprecar? É quando você chega para Deus e fala assim: mata ele, Senhor. Mata ele e quem estiver junto dele, porque eu não suporto mais. Destrói ele, pesa a mão, faz ele aprender a não ser mais boca suja, nem coração sujo. Abre a terra e engole ele, Senhor. Alguém seria capaz de fazer isso? Isso é imprecação. Alguém pode fazer isso? Senhor, pega o filho dele e bate na pedra. Senhor, manda uma faca rasgar a barriga dele. Isso é imprecação. Você vai dizer assim: mas meu Deus do céu, onde existe isso? Na Bíblia. Por isso que eu não posso deixar passar. Capaz de você aprender imprecação e não aprender intercessão. Você vai dizer assim: ô apóstolo, o senhor é melhor para ensinar imprecação do que ensinar. O senhor é melhor para ensinar imprecação do que para ensinar intercessão? Cruz credo, amigo. Cruz. O que é cruz e credo? É uma expressão católica. Olha aí, você querendo desviar. Ai, meu Deus. Ai, meu São Jesus. Ei, irmão, faz o sinal. Ok, não faz sinal da cruz, não. Ei, irmão. Imprecação. Você está de brincadeira. Você nunca viu uma imprecação na Bíblia? Onde você encontra imprecação na Bíblia? Nos Salmos tem vários. Ei, o salmo que a gente gosta tanto. O salmo que a gente gosta tanto. Se você falar para você, fala seus salmos preferidos. Alguém vai dizer: eu gosto tanto do Salmo 139. Som do meu coração. Parece uma pessoa tão boazinha dizendo para Deus: som do meu coração, e se por acaso tiver alguma coisa errada, me corrige. Seu bonitão. Leia antes do versículo som do meu coração para ver se não está cheio de imprecação. Aquilo ali é didático, então ele está mostrando que às vezes você fica chegado na imprecação, de raiva do outro, que você deveria ter compaixão e fazer intercessão, mas aí você tem que dizer para Deus: Senhor, conserta meu coração, que está imprecado. Não é coração de intercessor, é coração de imprecador. Entendeu? Nós não temos
que fazer imprecação, nós temos que fazer intercessão. Sim ou não? Intercessão. Temos que tomar cuidado com as sentenças que nós declaramos, com as palavras que nós liberamos, porque nossas palavras, elas têm poder, inclusive poder de nos condenar. Nossas palavras causam resultado, inclusive de chatear Deus, e às vezes de virar argumento para o diabo. Cuidado com as tuas palavras, cuidado com o que você fala. Sim ou não? Fale pouco, porque quanto menos você falar, mais inteligente você vai parecer e menos você vai pecar. Amém ou não amém? Olha, então intercessão não é imprecação. Intercessão é quando a gente está cheio de compaixão, a gente se coloca no lugar do pecador, a gente quer o perdão para ele, a gente quer a solução, a gente quer o socorro, a gente quer a restauração, e a gente se coloca no lugar dele, inclusive pedindo perdão a Deus, pedindo o fechamento das brechas, pedindo o cancelamento da dívida, a transformação da situação. Sim, isso no caso de ser intercessão por uma pessoa, mas você pode interceder por uma igreja. Como que você faz para você interceder pela igreja? Senhor, eu quero interceder pela igreja, e eu quero pedir perdão ao Senhor, nos perdoe, Senhor, por todas as nossas faltas como igreja, por todo o nosso desinteresse, por toda a nossa falta. Meu Deus do céu, perdoe pela nossa fraqueza. Quantos de nós, ao invés de estar correndo, voando, estão rastejando, Senhor, como se o que Jesus fez na cruz fosse pouco, Senhor, nos perdoe. Perdoa a Igreja Batista Vida Nova, Senhor, por tanta frieza e indiferença. O que é isso? Isso é intercessão. Eu estou me colocando no lugar da igreja e pedindo, em nome da igreja, eu sou a igreja. Perdão, Senhor. Muda a nossa situação, nos tira dessa vergonha, desse constrangimento de não sermos ainda nem 10.000 pessoas. Que vergonha, Senhor! Tanto poder na Tua palavra, tanto poder no Teu Espírito, tanto poder na Tua unção, tanto recurso, tanta oportunidade. A gente não está no Afeganistão, a gente está em Campinas, Senhor. E não somos nem 10.000 pessoas, nos perdoe. Isso é coisa de intercessor doido. De Deus. Sim, é assim que a gente faz. Sim ou não? Isso é fundamental. Senhor, perdoa aqueles crentes que passam um mês sem vir na igreja e quando vem prefere ficar lá fora admirando os carros do que vir, prefere ficar lá comendo pipoca com pipoqueiro do que vir à igreja. Perdão, Senhor, perdão pelos que até hoje não quiseram nem fazer escola de discípulos. Perdão, Senhor, perdão pelos que são da igreja, mas são do mundo, são infiéis e não entendem. E o apóstolo prega tão bonito, tão firme, tão forte. Ele é tão lindo, mas as pessoas continuam do mesmo jeito. Perdão, Senhor. Fale bem de mim quando você for interceder. Ai, meu Deus. Então isso é intercessão. A gente se coloca. E quando vai interceder pelo país, então, sim, precisamos ser intercessores pelo Brasil. Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Nós somos ridículos. Que terra de gente terrível, Senhor, é essa nossa terra. Tem misericórdia de nós. E que dor, Senhor, porque a igreja, embora está aqui, sal e luz, nós não conseguimos mudar esse país. Quantos anos, quanto tempo, Senhor. E a igreja tem dinheiro, a igreja tem televisão, a igreja tem recurso, a igreja tem pastor trombando com pastor pelas ruas de tanto que tem, mas não consegue mudar esse país, Senhor. Tem misericórdia. E chora diante de Deus. Ser intercessor tem que andar com caixa de lenço. Entendeu? É isso. O ministério da intercessão é um ministério de batalha espiritual. É um sacerdócio. Quantos estão entendendo? Nós fazemos intercessão junto a Deus, nós fazemos intercessão para livrar pessoas do inferno, para livrar pessoas de hostes malignas. Fazemos intercessão
por pessoas que estão envolvidas com o pecado, pedindo perdão pelos seus pecados e querendo a restauração dessas pessoas. Intercessão é uma guerra. Todo intercessor é um sacerdote, mas é também um guerreiro. E a igreja do avivamento precisa de um exército de intercessores. Sim ou não? Então nós temos que saber pedir, porque pedir é crucial. Nós temos que saber buscar, porque precisamos buscar nosso Deus de todo o nosso coração. Mas também precisamos saber muito bem interceder, porque sem intercessão as coisas não desatam. Sim ou não? Está entendendo? Precisamos de intercessão, precisamos nos aprimorar na intercessão. Aí você vai ver no ministério de Jesus, você via Jesus falando sobre isso, ensinando isso, vimos isso antes de ontem e ontem. Mas eu preparei uma palavra para mostrar para você isso. A oração na vida de um líder de êxito é o tema dessa palavra. Eu quero passar por ela rapidamente em 1 hora. Menos. Só 2 riram, então menos. Continuaram só 2 rindo, então ninguém está a fim de ficar aqui até 10h30, né? Então Neemias, abra sua Bíblia lá. Neemias, olha aí, um livro para ensinar a gente sobre intercessão na vida de um líder de êxito. Neemias capítulo 1, verso 5. Primeira oração de Neemias, líder de êxito. Meu Deus do céu, Neemias é demais. Eu não sei porque eu não escrevi um livro ainda sobre Neemias. Que livro tremendo. Você que é líder na igreja, você tem que gostar desse livro de Neemias e se inspirar. Que líder fantástico, que líder fantástico. Que bênção que é esse livro de Neemias, que bênção. Quanta palavra de liderança, quanta palavra nos inspirando a sermos líderes de êxito. Mas veja como o livro é permeado de orações. E Neemias foi um líder de êxito porque ele tinha uma visão, como eu preguei outro dia na reunião de líderes nós. Mas ele tinha uma visão que ele conquistou, que ele recebeu de Deus, porque ele tinha vida de oração. E ele era um intercessor. Veja Neemias 1:5. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, verso 5 de Neemias 1, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos aos meus olhos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. O que é isso? O que ele está fazendo aqui? Intercessão. Ele está se colocando, dizendo, eu e meu povo temos pecado contra ti. Esse homem, ele vai começar a confessar pecados que ele não tinha cometido exatamente, mas ele se coloca no meio de um povo que... Então, eu estou intercedendo pelo povo do qual eu faço parte. Verso 7, agimos de forma corrupta e vergonhosa. Neemias era corrupto e vergonhoso? Ele não, mas o povo dele precisava de intercessão. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos, às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para um lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração que deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem Artaxerxes. Ai meu Deus, olha aí. Líder de êxito por quê? Porque buscava o Senhor. Líder de êxito por quê? Homem de oração. Líder de êxito por quê? Porque era intercessor, cheio de compaixão.
pelo seu próprio povo. Precisamos de gente assim na Igreja Batista Vida Nova e nas igrejas aqui representadas, intercessores, que sejam também intercessores, líderes de êxito, intercessores. Amém ou não amém? Diga para o Senhor, diga: Senhor, eu quero ser um líder de êxito, eu quero ser um intercessor, me treina para isso, Senhor, por favor, Deus da minha aliança, em nome de Jesus. E aí Neemias está na guerra agora, está na guerra, e no capítulo 4 tem mais uma referência à oração na vida dele. Ele está na guerra, e como ele está envolvido no projeto de Deus, os inimigos se levantam. Mas no capítulo 4, verso 4, na hora que os inimigos se levantam contra ele, lá em Jerusalém, ele faz da oração o seu recurso. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faça cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados como prisioneiros, como despojo para outra terra. Tem um pouquinho de imprecação aqui. Mas é porque esses que estavam perseguindo eles, que ele diz assim: faz com que eles sejam levados como despojo para outras terras. Na verdade, eles vieram morar em Israel, na terra dos samaritanos, trazidos de outras terras para lá, pelos assírios, 722 a.C. Então eles moravam lá, mas eles eram de outras regiões. Então ele disse: Senhor, limpa o território dessas pessoas más, leva eles para outros lugares. É legítimo isso. Legítimo, sim ou não? Legítimo, ele que orou. Em Neemias, capítulo 6, verso 9, de novo, ambiente de perseguição. Ele diz: eu, porém, orei, pedindo ao Senhor, fortalece as minhas mãos. Homem de oração. Agora, Neemias capítulo 9, tem uma oração de intercessão poderosa. Neemias capítulo 9, uma oração de intercessão poderosa. 9:5, é uma oração enorme, eu nem tenho tempo de ler ela toda com você, mas ele ora confessando os pecados de Judá. E é uma oração de quebrantamento, de confissão de pecados, intercessão pura. Neemias capítulo 9, do versículo 5, segunda parte do versículo 5, até o versículo 37, são 33 versículos de intercessão. A oração dele intercedendo pelo seu povo. Está aí exemplo de como a igreja precisa de intercessores. Aliás, pelo amor de Deus, os intercessores não tem que ser só os irmãozinhos de idade. As pessoas, as igrejas, têm que parar com isso de achar que intercessão é só coisa de irmãozinho de idade, semi-analfabeto, que não tem outra coisa para fazer na igreja. Os primeiros intercessores da igreja são os líderes de ponta. Quando é que Hebreus capítulo 7 chama Jesus de intercessor? A igreja do avivamento, todos são intercessores, irmãs do coquinho, irmãs de idade, irmãos veteranos, mas também o povo do altar. Deixa a intercessão para quem já anda de bengala. Isso é coisa de igreja ordinária. E as irmãs de bengala vão confessar pecado dos ordinários. Mas igreja extraordinária, todos somos intercessores, começando por quem está aqui na frente, amém ou não amém? Começando pelo Neemias, começando pelo governador, começando pelos 12, e até pelo apóstolo. Põe a mão no seu coração, diga: meu Deus, me perdoe por toda a minha negligência na área da intercessão. Na minha ignorância, eu deixei de cumprir com essa parte do meu chamado. Mas eu me proponho, Senhor, a ser a partir de agora um intercessor na tua casa, em favor da tua igreja, em favor dos meus irmãos, em favor de pessoas perdidas, em favor da minha cidade e da minha nação. Pode contar comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amigo. Meu Deus do céu, nós vamos sair daqui hoje num outro nível.
Sim ou não? Todos, sim. Intercessão, por favor. As pessoas de idade, claro, todos nós seremos de idade. Alguns já me acham de idade. Eu estou no limite do histórico e do pré-histórico. Mas as irmãos Zadok não, Calebes, mas todos nós, o pessoal do altar também, o pessoal da linha de frente. Intercessão é para todos que são sacerdotes. E a igreja, ela vai conquistar se ela tiver intercessão. Sim ou não, amigo? Graças a Deus por isso. Você vai ver intercessão, para a gente terminar. Esdras, volta para o livro de Esdras. Olha o capítulo 9 de Esdras. No versículo 6. Esdras, outro líder, um sacerdote, que era também escriba em Israel, em Judá, em Jerusalém. Olha no capítulo 9, ele fazendo oração de intercessão por Israel, confessando os pecados, se humilhando em nome da sua nação. Esdras capítulo 9, de 6 até 15, é uma oração de intercessão. Agora, veja Daniel, capítulo 9. Vá lá para Daniel. Agora que interessante, como que Neemias, Esdras e Daniel, 3 exemplos de oração intercessória, eles vivem praticamente no mesmo período da revelação de Deus do Antigo Testamento. Como se Deus estivesse trazendo uma revelação para o seu povo naquele tempo, sobre a necessidade dessa intercessão. Sim ou não? Intercessão é tão poderoso, que Abraão orou por Sodoma. E Deus ficou considerando as palavras de Abraão. Abraão disse assim: Senhor, tu vais destruir Sodoma, mas se tiver 50 justos lá, o Senhor destrói com os 50 justos lá? Deus disse: não. Se tiver 50, não. Não, e se tiver 30, o Senhor destrói? Não, se tiver 30 eu não destruo. Paro a oração aqui, eu continuo. Ele diz: Senhor, e se tiver 10? Se tiver 10 justos em Sodoma, o Senhor destrói? Deus disse: não. Se tiver 10 eu não destruo. Aí o que Abraão fez? Parou a intercessão. Não é? Mas olha a prerrogativa. Mas por que ele não continuou, não orou mais? Sim, tinha Ló com a família, tirou de lá, mais ou menos justo, mas para o padrão da época, não é? Mas olha a diferença do discernimento que Abraão tinha. Abraão não tinha feito escola de discípulos, irmão, não tinha escola para ele fazer. Teve contato com Melquisedeque, mas foi para celebrar a ceia, receber o dízimo e abençoar. Foi um culto rápido. Mas o discernimento que já tem Neemias, Esdras e Daniel já é muito maior. Deus vai revelando as coisas assim durante a história. E quando chega em nós, que já temos toda a Bíblia, nós já temos outro nível de responsabilidade. Você entendeu? Nós temos muito mais conhecimento à nossa disposição do que Abraão tinha, obviamente. Mas, para terminar, olha Daniel capítulo 9. Olha como Daniel entendia o que era intercessão. Começando no verso 4. Orei ao Senhor o meu Deus e confessei. E ele começa a orar de 4 a 19, intercedendo pelo seu povo, se colocando no lugar do povo e pedindo perdão pelos pecados do povo e cobrindo o povo de rogo, de pedido de perdão.
Amém? Então você pode interceder por pessoas, pedir perdão a Deus pelas vidas dessas pessoas, pelos seus pecados e cobri-las com o favor do Senhor. Você pode interceder por pessoas, cobrindo-as com favor e pedindo a Deus escudo para que o inimigo não venha sobre essas pessoas, tentando fazer frente para que o inimigo não se prevaleça das brechas. Você pode fazer intercessão por famílias, você pode fazer intercessão e deve pela igreja, pela sua geração, pelos seus discípulos. Você deve fazer intercessão pela nossa nação. Isso é crucial. Sim ou não? Quantos entenderam? Amém? Você aprendeu então como é que faz intercessão? Aprendeu? Como você se coloca como sacerdote? Como que você pede perdão em nome de quem você está representando na hora que você está intercedendo? Amém? Isso no mundo espiritual repercute e surte efeito, um efeito tremendo. Amém? Então, quando a gente vai orar como intercessor, a gente faz o papel de sacerdote cheio de compaixão e se humilha diante do Senhor em favor daquele por quem a gente intercede. Quantos entenderam? Amém? Ah, meu Deus, que bênção. Então vamos fazer um exercício agora, nós vamos interceder pela nossa igreja. Todos nós vamos interceder e vamos nos humilhar diante de Deus em nome da nossa igreja. Mas a nossa igreja é tão boa, eu sei que mas por outro lado ela podia ser tão melhor. Não podia? Então vamos interceder pela nossa igreja, pedindo misericórdia, e a nossa intercessão já vai começar a produzir um resultado maravilhoso. Sim ou não? Amém? Vamos ficar de pé e vamos ter um momento de intercessão pela nossa igreja. Todos nós. Levanta as suas duas mãos e comece a interceder pela nossa igreja.